Olá, meu nome é Isadora Diniz, sou advogada da área contratual do Finoc Ustra e nesse episódio vou apresentar os principais conceitos trazidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, para que vocês possam ter uma visão abrangente dessa legislação antes de nos direcionarmos para os seus impactos na rotina do Departamento de Recursos Humanos. Inicialmente, verificaremos as definições que a lei traz a respeito dos dados. Em seguida, aquelas relacionadas aos sujeitos envolvidos no tratamento de dados. E, por fim, a definição de Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O artigo 5º da LGPD define como dado pessoal toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. E aqui temos o nosso primeiro ponto de atenção. A LGPD se refere exclusivamente aos dados pessoais de pessoas naturais, ou seja, de pessoas físicas, não se aplicando aos dados de empresa, como CNPJ, faturamento e metas comerciais. Sendo assim, são considerados como dados pessoais aqueles que identificam uma pessoa ou que, através da sua utilização, tornam uma pessoa identificável. Certamente você já está pensando no nome, RG, CPF, mas os dados pessoais vão muito além disso. Qualquer informação que seja capaz de possibilitar a identificação de uma pessoa é dado pessoal, ou seja, endereço de IP, geolocalização, informações sobre hábitos e preferências e até mesmo a placa do carro são consideradas como dados pessoais segundo a LGPD. E considerando que toda informação relacionada à identificação de uma pessoa é um dado pessoal, a LGPD trouxe definição e regulamentação ainda mais protetiva para aqueles dados que podem ser facilmente utilizados para práticas discriminatórias ou abusivas, os chamados dados pessoais sensíveis ou simplesmente dados sensíveis, que são aqueles referentes à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, filiação a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual. São chamados dados pseudo-anonimizados aqueles dados referentes a uma pessoa que não pode ser identificada, senão mediante a utilização de informações adicionais, que são mantidas separadas em ambiente controlado e seguro. Parece complicado, mas não é. Um bom exemplo de pseudo-anonimização é a utilização de códigos numéricos para a identificação de trabalhadores em registros de empregados da empresa. Ainda temos no artigo 15 a definição de dados anonimizados, que são aqueles referentes a uma pessoa que não pode, de qualquer forma, ser identificada. Em razão da impossibilidade de identificação, a LGPD não se aplica a esses dados. Sendo assim, a anonimização de dados pode ser uma estratégia para as empresas que pretendem se resguardar dos efeitos da LGPD. Além das definições a respeito dos dados, a LGPD traz definições a respeito dos sujeitos envolvidos no tratamento dos dados pessoais, sendo eles o titular, o controlador e o operador. Titular é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais objeto do tratamento. Controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. E operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento dos dados em nome do controlador. É importante destacar que as empresas sempre figurarão como controladora dos dados pessoais dos seus trabalhadores, podendo figurar ao mesmo tempo como operadora em razão das atividades comerciais desempenhadas. No momento da interpretação e aplicação prática da lei, é imprescindível identificar quem é o controlador e quem é o operador, sendo que, em geral, o controlador é aquele que determina a finalidade do tratamento dos dados pessoais e obtém as vantagens decorrentes do resultado do tratamento realizado, ao passo que o operador obtém vantagem em razão da atividade de tratamento desempenhada, independentemente dos resultados obtidos. Outra questão muito importante é: controlador e operador respondem solidariamente perante o titular de dados pelas atividades de tratamento praticadas. Por fim, temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou simplesmente a ANPD, que é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD em todo o território nacional. A ANPD será responsável pela regulamentação, solução de consultas e aplicação das multas referentes à LGPD. Esses são os principais conceitos trazidos pela LGPD, mas não se esqueça de verificar na lei quais são os demais. Nos próximos vídeos, trataremos das hipóteses de tratamento dos dados pessoais. Bons estudos e até lá!